eu vos saúdo com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido-vos para abrir as suas Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de João 14, versículo do 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, meu amado, não se turbe, minha querida. Crede em Deus. Você não está crendo em Deus? Descanse, espere, repose no Senhor. Crede também em mim, assim diz o Senhor, para você crer em Deus e crer nele, crer no Salvador, crer em Jesus Cristo, o dono da vida, o Deus que vai ressuscitar, o Deus que vai transformar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai de Jesus? Onde é a casa do Todo-Poderoso? É no céu, além da gravidade, no céu do céu, não no céu dos aviões, não no céu das estrelas, não no céu dos pássaros, mas o céu além da gravidade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Jesus disse que iria preparar lugar para mim, para você, lugar para todos aqueles que nascerem de novo, lugar para todo aquele que crê nele como o único Senhor e Salvador da sua alma. Louvado seja Deus. E se não for, e se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus disse que ele virá outra vez. A primeira vez ele veio e morreu, mataram Jesus, mas dessa vez ninguém vai matar ele não. Dessa vez ele vem buscar os nascidos de novo. Ele vem buscar um povo que o aceitou como o único Senhor e Salvador, um povo que crê nele, que entregou a sua vida a ele. E ele disse que vem outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde Jesus estiver, eu e você vai estar também. No céu da gravidade, no céu além da gravidade. Estaremos na eternidade com Deus, com Jesus. Louvado seja Deus. Que versículo maravilhoso. Você parece que não entendeu, não deu glória, não deu aleluia. Eu vou repetir em nome de Jesus, que diz assim, João 14, de 1 ao 3, que diz assim, louvado seja Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é a palavra do Salvador, palavra de Jesus Cristo, para mim, para você, palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Na casa de meu pai há pouca morada, é? Na casa do meu pai há um terreninho no beco para você fazer um barraco, é? Na casa do meu pai há um terreninho no quintal para você fazer uma moradia, é? Na casa do meu pai há um terreninho para você invadir e fazer favela, comunidade, é? Não. Na casa do meu pai há poucas moradas, é? Não, há muitas moradas. Muitas moradas. Para mim e para você, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo. Jesus vai levar eu e você para ele, para o adorá-lo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, meu amado, resumindo, é o tema para esta live, é o tema para este vídeo, que diz assim: breve vamos para nossa casa. Breve vamos para nossa morada celestial. Breve vamos para nossa casa.
Quem sabe aqui neste mundo você não tem nem um terreninho para fazer um barraquinho. Quem sabe aqui neste mundo você não tem nem um trocadinho para pagar um aluguel, vive de favores. Quem sabe aqui neste mundo você é humilhado, humilhada por não ter onde morar. Mas a promessa de Deus para a minha vida e para a sua é que lá na eternidade há moradas celestiais para mim e para você. A mansão. Quem sabe você que mora debaixo da ponte, nas ruas. Mas sabe de uma coisa, lá no céu há a morada, a mansão. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja Deus. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o que é que diz, irmão Josias? Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ver o que diz. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 21. Quem sabe você até achou primeiro do que eu, glória a Deus, diz assim. Capítulo 1, versículo 21, diz assim. O apóstolo Paulo dizendo para mim e para você. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Oh, louvado e agradecido seja Deus. O apóstolo Paulo disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque o crente, o nascido de novo, você que aceitou Jesus como seu Salvador, que crê nele como Salvador da sua alma, o morrer é ganho, é morar na eternidade com Deus, é voltar para sua casa. E eu, Josias Dias, e você que está assistindo essa live, nós iremos voltar para a nossa casa, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo e nem viemos para ficar. A nossa morada não é terrena, a nossa morada é celestial. E lá em em Romanos, em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim, Filipenses 3, 21, diz assim, louvado seja Deus. O 20 diz assim, mas a nossa cidade está na terra, Não, mas a nossa cidade está no céu. No céu. Eu estou lendo para você Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo de carne e osso, para ser transformado num corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder, de sujeitar também todas as coisas. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 1 de Filipenses diz para mim e para você, portanto, meus amados, minhas amadas, meus queridos, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria é a coroa. A minha alegria e coroa é estar assim firme no Senhor amado, firme no Evangelho da Graça, firme com Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, diz assim para mim e para você. Louvado seja Deus, diz assim o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, teus antequeridos, que mata você de saudade, que você tem saudade dele e dela, que estão enterrados no cemitério, muitos deles nem ossos têm mais. Vai acontecer o sobrenatural de Deus nos cemitérios do mundo inteiro, nos mares, nas matas, aonde morreu o seu ente querido, não importa aonde ele está enterrado, o que importa é o que vai acontecer. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim, o 16 diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados, vai subir, vai desaparecer o povo do planeta Terra.
de todas as partes do planeta vai subir um povo nascido de novo. Eu não estou falando de povo religioso, povo crente em placa de igreja, eu estou falando povo nascido de novo, que crê no Senhor Jesus como Salvador, que confessa Jesus como Salvador, serão arrancados da terra. E o 18 diz assim: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Você quer mais consolo do que esse? O consolo da igreja é o arrebatamento. O consolo da igreja está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Que palavra? Palavra de arrebatamento. Palavra que um povo vai subir do planeta Terra. E lá em Romanos capítulo 7, versículo 18, o que é que diz, irmão Josias? Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito e querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Louvado seja Deus. Romanos 7, é 18. 18, 21, diz assim, 21. Louvado seja Deus. Meus queridos, meus amados, esta é a palavra que Deus botou na minha boca para você. É Romanos 7, é isso mesmo. E o 18... E o 18 diz: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que estão então a lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo meus membros contra a lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me aprende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meus queridos, meus amados, breve vamos voltar para a nossa casa. Louvado seja Deus, mas qual a forma de mim, de você voltar para a sua casa? Eu ali no aeroporto, Presidente Castro Pinto, na Paraíba, na cidade de Bahia, eu ali olhando as pessoas entrando no avião, outras descendo, mas sabe de uma coisa, sabemos muito bem que para andar de avião tem que ter condições. E muitos para ir para a casa dos seus queridos, dos seus familiares, né, lá no sul. Muitos vão de avião porque tem condição e chega lá no mesmo dia, né? Outros vão de ônibus porque não tem condição de ir de avião e chega com 2 dias, 3, né? Outros vão de carona porque não tem condição de pagar nem avião nem ônibus para chegar na casa dos seus queridos, dos seus familiares. Louvado e agradecido seja Deus. E muitos nem condições têm de pegar a carona. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Aonde eu quero chegar com essa ilustração? Meu querido, meu amado, mas para quem quer chegar na casa dos seus familiares, há muitos meios de chegar lá. Vai de avião, vai de moto, de bicicleta, a pé, de carona, mas quer chegar lá. Há várias formas de chegar na casa dos seus familiares.
Louvado seja Deus. Mas para eu e para você chegar lá na nossa casa, para onde a gente vai, meu irmão, na nossa morada celestial, louvado seja Deus, muitos vão através de uma batida, muitos vão através de um infarte. Ninguém sabe a forma que eu e você vamos partir para a eternidade. Muitos vão através de uma dor, através de uma doença incurável. Mas para eu e você ir para a eternidade, primeiro temos que deixar esse corpo de carne e osso, esse corpo pecaminoso, esse corpo onde o apóstolo Paulo falou aqui na leitura final, onde ele quer fazer o bem e a tendência do corpo é puxar para o mal, uma guerra espiritual. E para eu e você chegar na nossa casa, lá no céu de glória, muitos não vão da mesma forma. Louvado seja Deus. Um vai através de um infarte, outro vai através de um afogamento, de uma batida, de uma doença incurável, porque esse corpo está sujeito a câncer, a AIDS, a todo tipo de mazela. Mas nós teremos um corpo transformado, semelhante ao do Salvador. E não importa, meus queridos, minha querida, que tipo de doença você atingiu o seu corpo, o que importa é que para eu e você ir para a eternidade, nós temos que morrer. Como é que você quer ir para a eternidade se você tem medo da morte? Como é que eu e você tem medo da eternidade se você tem medo de morrer? Como é que você vai ser ressuscitado? Como é que você vai ser ressuscitada se você não morrer? Há várias formas, várias maneiras de você ir para a casa do seu familiar em lugar distante. Você pode ir de avião, de carro, como foi dito, a pé, de carona. Mas só há uma forma de eu e você ir para a eternidade, voltar para a nossa casa, é morrendo. Porque não há ressurreição sem a morte. Não haverá ressurreição se não tiver a morte. Como é que o Deus Todo-Poderoso vai te ressuscitar se você não morrer? A única forma de você voltar para a sua casa, meu amado, meu querido, a única forma do irmão Josias voltar para a minha casa é morrendo, é através da ressurreição ou a transformação no arrebatamento, quando acontecer a profecia de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e diante, que vai haver o arrebatamento. Só há duas formas da gente voltar para a nossa casa, através do arrebatamento ou ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Mas saiba de uma coisa, eu e você teremos um corpo em que a doença não vai ter mais poder sobre ele. Um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Jesus. Um corpo aonde não haverá mais dor. Você vai ter um corpo espiritual, um corpo aonde você não vai mais precisar de remédios, onde você não vai sentir mais dor, porque você vai ter a eternidade com Deus. Você vai voltar para a sua casa, as mansões celestiais, onde há só paz e gozo e alegria com Jesus. E a única forma de você e eu deixar esse corpo é quando a morte vier ou o arrebatamento. Porque ou você vai ser ressuscitado ou você vai ser transformado. Mas você vai ganhar um corpo que nunca mais você vai sentir dor, um corpo que nunca mais você vai ver doença nele, um corpo perfeito, um corpo glorioso, porque assim como Jesus é, nós seremos semelhante ao nosso Salvador, num corpo glorioso, transformado.
Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto eu e você estiver neste corpo de carne e osso, estamos sujeitos a doenças, às fragilidades da vida. Mas Deus tem promessa de vida eterna para mim e para você, num corpo onde não há dor, num corpo onde não há doença, não há tristeza, é só alegria e paz no Espírito. Eu te abençoo em nome de Jesus.